Primeiramente, fora Temer! Então, gente, nós somos Coletivo Inconsciente, eu sou a Érica, essa é a Ju, nossa convidada. A Ju já veio aqui para falar de intolerância religiosa e hoje ela tá voltando para falar sobre a autoestima da mulher negra, né? Um tema muito importante. Ela é ativista, né, da autoestima e da mulher negra, fala bastante sobre isso. Ela tem um blog chamado Negras de Brasília. Que vocês podem acessar também para conhecer melhor o trabalho dela. E hoje ela vai falar sobre o que ela considera importante nesse assunto como mulher. Fala pra gente do seu processo, assim, de empoderamento da sua imagem, né, da sua negritude. Como é que foi isso pra você? Quais foram os maiores desafios também? Então, esse meu processo começou na adolescência, na escola. Porque eu estudei numa escola que no lugar de ensino religioso a gente tinha filosofia e sociologia. Então a gente já era ensinado a questionar muito cedo. E a gente trabalhava muito essas pautas, né? Só que eu tinha autoestima baixa. Eu era aquela menina da frente, aquela nerdzinha da frente, que tinha vergonha de falar com todo mundo, que se achava feia, porque o cabelo era cacheado e eu usava aquele tanto de creme que deixou o cabelo bem baixinho, igual os cabelos lisos. Apesar de que às vezes o meu pai pedia pra eu alisar o cabelo e eu achava feio, eu me achava feia de cabelo alisado. Então eu não fazia isso também, mas achava que o meu cabelo não era aceito. As pessoas achavam feio e eu sofri bullying na escola porque o meu cabelo era cacheado. Então eu achava que não tava legal, né? O meu cabelo, eu não era legal, minha estética não era legal. E eu sofria preconceito, inclusive, em casa, com meus tios, que falavam no meu cabelo e tal. Porque as pessoas pensam que estão fazendo uma brincadeira, que estão brincando, mas essa brincadeira é uma violência. E com a criança... E ela vai sendo cultivada dentro. Toda vez que a pessoa se olha no espelho, aquilo tá lá, né? Destrói, principalmente pras mulheres, destrói a autoestima. Então, cada vez que falavam que o meu cabelo era ruim, que era de menino lobo... Sim, meus tios falavam isso, que meu cabelo era parecia do menino lobo quando eu acordava. E assim, eu me sentia muito mal com isso. E eles riam e falavam que tava brincando, mas eu me sentia mal, eu me sentia feia, eu me sentia horrível, horrível. Pra mim, eu era o patinho feio. Eu sempre fui o patinho feio da escola. Porque a minha estética não era aceitável. Não era aceita dentro da minha família. Ia ser aceita na sociedade? Não ia. Porque a sociedade não me aceitava. As pessoas falavam que meu cabelo era feio. E aí a escola que eu estudava começou a trabalhar cultura negra. Não sei porquê. Eles começaram a trabalhar isso. Ainda não era obrigatório, né? O ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. E aí eles começaram a trabalhar a cultura, mostrar capoeira, maculelê, falar da estética. E eu comecei a mudar o meu pensamento. Isso começou a me alertar, a mostrar que eu poderia sim me aceitar. E aí acendeu aquela fagulha e eu comecei a estudar sobre isso. Então também foi por meio da identificação cultural mesmo, Exatamente. Né? De ver seus semelhantes, de ver a cultura que vem dali, de ver o valor que tá. Isso, ali, ver né? aquelas negras com aquelas roupas estampadas, aqueles turbantes e me identificar com isso. Falar, por que eu não posso usar isso? É tão bonito, né? E ver mulheres negras se vestindo do jeito que favorece elas, que elas sentem que é o jeito, né, que se encaixa mais com elas, porque com essa estética de roupa, de tudo branca, acho que também gera, né, uma desidentificação. A gente não se identifica. Então, o meu processo começou com a educação. E o processo de muitas outras pessoas começa com a educação. Eu trabalho com uma escritora, Neuza Maria, que ela escreveu um livro chamado A Princesinha Negra justamente por causa disso. Porque tinha uma menina negra na turma dela que sofria preconceito por causa da estética dela, porque ela usava tranças, o Rastafari, e as crianças zoavam com ela, sabe? Então ela tinha autoestima muito baixa, ela só olhava pra baixo, sabe? Aquela postura de criança com autoestima baixa e aquelas crianças lá rindo dela, sabe? E aí ela viu que aquilo era muito prejudicial e que aquela criança ia ser torturada, inclusive quando ela crescesse, por causa disso. Então, o que ela fez? Ela procurou uma bibliografia que tivesse uma referência para a criança que falasse sobre isso, que empoderasse a menina. Porque eu fui empoderada e deu certo. Então, vamos empoderar outras crianças negras. Ela não achou.
essa bibliografia. Não tinha nenhum livro, ela não conseguia livros infantis que tivessem uma personagem negra, uma princesa, que tivesse valorização da estética e da cultura dela para as crianças. O que ela fez? Ela escreveu o livro A Princesinha Negra. Ela trabalhou esse livro nesse ano com essas crianças, mostrando que ela pode ser protagonista de uma história, que ela pode sim, ela é sim bela na estética dela, com o cabelo dela, com o nariz dela, com a cultura dela, né? Ela trabalhou todo esse imaginário cultural, mostrando a diversidade e a valorização disso. E o resultado disso foi que no desfile, elas tiveram um desfile da beleza negra, essa menina ganhou, ela já estava com uma postura de autoestima, já tinha mudado, sabe, a concepção dela, e ela que depois tinha tirado as tranças por vergonha, ela voltou depois disso para a escola com as trancinhas e as crianças aplaudiram, toda a turma aplaudiu ela porque ela voltou com as tranças. E aí que a gente percebe a importância real da representatividade, né? De você ter personagens negras, bonecas negras, desenho animado com meninas negras. A gente precisa se ver. Atrizes, né? Em lugares de protagonismo, né? Ocupando esses espaços, nas revistas, em tudo, né? Você vê que a estética negra, por exemplo, da mulher negra, ela passou a ser mais aceita depois que a novela da Globo mostrou a Thaís Araújo com cabelo natural. Né? Que mostrou que aquilo é bonito, que aquilo é lindo, e ela era protagonista, ela era modelo, e ela era a destaque. Então, a partir daí, as pessoas começaram a falar assim, não, então o negro também é bonito, né? Porque a Thaís Araújo é linda e o cabelo dela tava daquele jeito e era uma coisa maravilhosa. A partir daí a gente começou a se aceitar. Por quê? Porque a gente se viu, a gente protagonizou. Né? Então, da mesma forma que eu fui empoderada na escola a partir de um processo de educação, essa menininha hoje também pensa diferente porque ela foi empoderada por um processo de educação e a gente precisa continuar educando as pessoas a respeitarem e se aceitarem, né? A elevar a sua autoestima. Então você acha que o processo educacional e a representatividade são fundamentais? São fundamentais. É só a partir daí que a gente começa a mudar a cabeça das pessoas. E não só a minha, de me empoderar e de me aceitar, mas a do outro, que é um branco do cabelo liso, de me chacotar porque eu estou usando meu cabelo Black Power. A consciência das pessoas também, né? Porque a gente não pode ser radical também, né? Se eu me aceito, eu tenho autoestima, mas eu gosto do meu cabelo alisado. Ok, usa o cabelo alisado. Né? A gente não pode também radicalizar, mas a gente precisa ter a consciência de que a beleza negra, ela existe, ela precisa ser aceita, precisa ser respeitada e as pessoas precisam ter autoestima. Então a gente não pode marginalizar a estética do negro, dizendo, por exemplo, que é uma coisa muito comum, que eu detesto essa palavra, mas dizendo que o cabelo é ruim, que o cabelo é bombril. Isso é preconceito. Falar que o cabelo crespo é ruim é preconceito. Ele não é ruim. Cabelo ruim é cabelo mal cuidado. Cabelo crespo não necessariamente é mal cuidado. É um cabelo de estética negra. E que é lindo também. Que já é pejorativo na própria palavra, né? Ruim, já diz cabelo tudo. ruim. A gente precisa tirar essas coisas da mente da gente. Isso só vai acontecer com a educação. Que é um processo geral, né, de consciência, né, de ganho de consciência nesse sentido. E me fala da sua experiência com blog, assim, depois você começou a escrever sobre isso, o que você começou a perceber? Então, eu vejo muitas pessoas me perguntando, eu vejo uma aceitação, né? Nas redes sociais a gente consegue fazer um trabalho bem amplo, então eu vejo que muita gente compartilha dos conteúdos e apoiam, e as pessoas me chamam para entrevista, me chamam para dar aula, para dar palestra, porque elas querem levar esse conhecimento. Porque o nosso querido Fora Temer, ele retirou a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Né? Ele revogou essa lei. Então, como que a gente vai conseguir propagar o conhecimento? Um trabalho de formiguinha, igual esse que a gente faz aqui, um texto que eu escrevo no Negras de Brasília, um vídeo que eu gravo e o compartilhamento dessa ideia. É assim que a gente vai educar as pessoas, porque a gente tem muito quem tira, né? O nosso querido Fora Temer tirou isso da gente, mas a gente não pode deixar isso acontecer. A gente, como movimento, como ativista, tem que propagar conhecimento, tem que propagar informação. E é isso que a gente faz na página, e com a colaboração de vocês, a gente consegue propagar cada vez mais. Eu não sei, né, porque eu tenho assim, uma visão de fora mesmo, mas eu vi que com essa questão de várias mulheres negras estarem assumindo
o Black Power, isso foi uma coisa que uniu muitas mulheres negras, né? Assim. Porque, assim, assumir o Black Power é uma maneira de ativismo mesmo, sabe? De falar, eu sou bonita desse jeito e é assim que eu vou usar, eu não tô nem aí se você vai achar ruim. Foda-se a sua opinião, eu tô me aceitando, eu sou bonita, eu sou foda e é isso que eu sou. Então a gente se abraça porque a gente sofre preconceito por causa da estética. As pessoas, eu ouço muita gente, hoje eu ouço pessoas falando que o turbante é bonito, porque até então as pessoas falavam que eu ia no terreiro tocar tambor. Eu vou também, mas... né? Mas pode ter um evangélico que usa turbante, por que não? Uma evangélica negra do cabelo Black Power usando um turbante, qual o problema? Valoriza a sua cultura, a gente nasceu da diversidade, né? A gente é essa mistura, então, como diz Gabriel Pensador, né? A gente nasceu da mistura, então pra que o preconceito? Né? Vamos nos empoderar, a gente se abraça mesmo, porque a gente continua sofrendo preconceito, as pessoas continuam falando que o cabelo é ruim, continuam apontando na rua e falando, você não tá usando pente? Que coisa horrorosa. Eu escutei isso uma vez já na rua, a pessoa gritando atrás de mim, falando, nossa, brigou com pente, não tá usando pente. A gente sabe que é um processo difícil e que a gente vai sofrer preconceito na rua. E isso é uma coisa que chega até aos locais de trabalho mesmo, né? Essa coisa de assumir o black no local de trabalho, ela já é de um outro âmbito também de empoderamento, porque a gente vê que muitas vezes o Black Power, o cabelo crespo, ele não é considerado um cabelo formal, né? Tem isso. Exatamente, as pessoas acham que o cabelo negro é só de pessoas despojadas, né, de subversivos. Então, quando você tá num ambiente de trabalho sério, você não pode usar um Black Power. Já aconteceu comigo isso também, né? Eu trabalhava numa assessoria parlamentar, e aí o meu chefe chegou e falou assim, olha, isso no início da minha carreira, né? Ele falou, olha, você vai ter que ou alisar o cabelo ou trabalhar com ele preso, porque o seu cabelo não é aceitável, não tá adequado aos padrões formais. Né? E eu falei, então você vai ter que me demitir, porque eu nasci com esse cabelo e isso que você tá fazendo é preconceito. Imagina também se você não tivesse tido acesso a esse empoderamento que você, por sorte, teve, né? Já seria... Provavelmente, muitas pessoas, né, que não tiveram acesso nem à informação, nem ao empoderamento, acabariam alisando o cabelo mesmo. Isso, e é uma violência, né? Porque se eu não quero alisar o meu cabelo, ou se eu aliso ele porque eu tenho vergonha do meu cabelo, isso é uma violência que eu sofro, que a gente chama nas ciências de violência simbólica, né? Que ela é invisível, você não tá vendo, mas você tá sofrendo, porque você tá se obrigando a se adequar a sua estética a um padrão que não é seu, porque não é aceitável. Isso é uma violência. Né? As pessoas das camadas mais pobres, em geral, elas alisam o cabelo não porque elas acham bonito, mas porque elas têm vergonha do cabelo dela. E ainda eu percebo que ainda fica num entre-lugar, né? Porque essa mulher que alisa o cabelo, ela também não é vista como uma mulher de cabelo liso. Né? Então, cabelo alisado. Ainda continua um preconceito, sofrendo um preconceito em relação a isso. Por causa da chapinha. E aí fazem música que não pode chover, que seu cabelo vai encolher. Né? Então, você se mutila pra ser aceita num padrão, mas você não é aceita, porque você é negra, você não pode fugir disso, você é negra. Então é um lugar cruel, realmente, né? Que deixa as mulheres negras sem opção, muitas vezes, né? De qualquer forma, você acaba sofrendo isso. Você sofre de qualquer forma e aí você busca se adequar o máximo possível àquele padrão. Faz a maquiagem para esconder o nariz, né? Que tem os truquezinhos da maquiagem que as pessoas ensinam como você afinar seu nariz. Porque o nariz grande, ele é natural da estética negra e ele não é bem aceito pela sociedade. A boca carnuda da estética negra não é aceita pela sociedade, porque não é um padrão de estética, né? Porque o nosso padrão de estética é o branco. E são os traços europeus. E isso é enraizado na gente, é um preconceito racial e que pra mulher detona com a autoestima, porque o cabelo da mulher é a identidade dela, né? Então, destrói a autoestima. Então, esse processo educacional, ele serve muito pra gente manter a autoestima das mulheres negras, construir, na verdade, né, a autoestima das mulheres negras
e propagar o respeito à diversidade, porque o Brasil é diversidade. A gente vê que isso é muito ambíguo, né? Porque ao mesmo tempo que a estética da mulher negra não é valorizada e não tem representatividade, o corpo da mulher negra é muito sexualizado, né? O grande exemplo é a Globeleza, claro, mas a gente vê muito isso acontecendo, né? Justamente por uma trajetória histórica, né? A mulher negra, ela era o quê? Escrava, arrumava a casa e servia ao senhor com seu corpo. Né? Elas eram estupradas. Então, isso... O lugar de objeto mesmo. Objeto, né? Elas eram objetificadas. Elas só serviam para limpar, cozinhar, passar e se doar para os seus senhores. Estupradas muitas vezes, mas às vezes por vontade própria, mas a maioria das vezes estupradas, né? Então elas sofriam muito essa violência e sofrem porque a mulher negra, ela tá num ranking, num patamar bem maior de violência doméstica e urbana. Todas as violências. A mulher negra se sobrepõe à mulher branca no ranking de violência. Ambas sofrem violência, mas a mulher negra muito mais. E aí ela acaba sendo objetificada. Né, tida como... Não é aceito seu padrão estético, mas o corpo dela serve pra me servir. Que é também um outro lugar de abaixar a autoestima dessa mulher, né? Eu só se for prostituta. De não ser reconhecida, de não ser validada como ser humano, né? Então, gente, eu acho que essa é uma mensagem muito importante que a gente está trazendo aqui, né? De que toda essa questão da falta de aceitação de uma estética da mulher negra tem um fundo racista aí, né? Que é uma coisa que é uma superação que todos temos que fazer, né? Como povo, como nação, né? Como nação miscigenada que somos, né? Uma miscigenação muitas vezes por meio do estupro, né? Então, assim, isso é uma consciência que tem que vir pra gente também, né? A dívida histórica que a gente tem com os povos africanos, né? Que realmente, né? Que foi esse processo cruel da escravidão. Então, obrigada por ter vindo, Ju. Acho que a mensagem que ela passou foi muito importante. A gente vai trazer ela de volta aqui, com certeza, de novo, tá bom? Então, vocês sabem que o Coletivo Inconsciente é o blog colaborativo. Qualquer sugestões que vocês tenham de textos, de vídeos, mandem pra gente. Se alguém quiser participar de um vídeo com a gente também, tá aberto, tá? Curtam nossa página no Facebook e se inscrevam no canal. Tchau, tchau. Tchau.